Conheça a história inspiradora de Garrincha, um homem que superou várias dificuldades e se tornou um dos maiores craques do futebol brasileiro da sua época e é lembrado até hoje pelo seu talento profissional. Garrincha, cujo verdadeiro nome era Manuel Francisco dos Santos, nasceu com uma coluna vertebral deformada e uma perna direita 6 centímetros mais longa que a esquerda. Apesar dessas dificuldades físicas, ele superou as adversidades e se tornou um dos maiores craques do futebol brasileiro da sua época. Quando os médicos disseram que ele não estava apto para jogar futebol, Garrincha decidiu provar ao contrário. Aos 19 anos, ele ingressou em um treino do Botafogo e mostrou seu extraordinário talento ao driblar Nilton Santos, respeitado integrante da seleção brasileira. Garrincha iniciou a carreira profissional ao marcar 3 gols contra o Bom Sucesso em seu primeiro jogo pelo time. Garrincha foi convocado para a seleção nacional na Copa de 1958, depois de ficar de fora nos 2 primeiros jogos. Garrincha estreou contra a União Soviética. Ele levou apenas 3 minutos para desorganizar o adversário, driblando 2 zagueiros e acertando a trave. O Brasil acabou vencendo o jogo por 2-0, com o desempenho impressionante de Garrincha, garantindo que ele participasse em todos os jogos a partir dali. Depois de liderar o Botafogo a mais 2 títulos do Campeonato Carioca em 1961 e 1962, Garrincha foi mais uma vez convocado para a seleção nacional para a Copa do Mundo de 1962 no Chile. Quem foi Garrincha? Foi Manuel Francisco dos Santos, que nasceu em 28 de outubro de 1933, no município de Pau Grande, em Magé, no Rio de Janeiro, mais conhecido como Garrincha. Ele foi um jogador brasileiro que atuou como ponta-direita, notabilizado pela grande habilidade e por seus dribles desconcertantes. Garrincha é considerado por muitos como o mais célebre ponta-direita e o melhor driblador da história do futebol. Mundialmente reconhecido como uma figura lendária no esporte, ele é extremamente popular entre os amantes do futebol no Brasil, onde os fãs mais antigos o consideram melhor até mesmo que Pelé. Apesar de ter sido acometido por vários defeitos congênitos, ele tinha estrabismo, um desequilíbrio na pelve, 6 centímetros de diferença de comprimento entre as pernas, o joelho direito tinha valgismo e o esquerdo varismo. Não impediu que Garrincha, o anjo das pernas tortas, fosse um dos principais jogadores das conquistas da Copa do Mundo FIFA de 58 e principalmente da Copa do Mundo FIFA de 62, quando, após a contusão de Pelé, se tornou o principal jogador do time brasileiro. Dos 14 gols do Brasil na competição, 6, 42%, passaram por seus pés. Marcou 4 e deu 2 assistências para gols. Neste torneio, ele se tornou o primeiro jogador a ganhar a Bola de Ouro, melhor jogador do torneio, a Chuteira de Ouro, artilheiro da competição e o troféu da Copa do Mundo numa mesma edição. Por conta disso, a Copa do Mundo de 62 é conhecida no Brasil como a Copa do Garrincha. Incluído na seleção de futebol do século XX por 250 dos escritores e jornalistas de futebol mais respeitados do mundo, ele foi selecionado em 1994 para a seleção de todos os tempos da Copa do Mundo FIFA e ficou em 7º lugar numa votação entre especialistas da FIFA sobre o melhor jogador do século XX. No auge de sua carreira, passou a assinar Manuel dos Santos em homenagem a um tio homônimo que muito o ajudou. Garrincha também é amplamente considerado como o maior driblador da história do futebol. Infância. A origem do apelido Garrincha. De origem humilde com 15 irmãos na família, Manuel dos Santos era natural de Pau Grande, um bairro de Magé, no estado do Rio de Janeiro. Sua irmã o teria apelidado de Garrincha, fazendo uma associação com um pássaro do mesmo nome, muito comum na região.
as pernas tortas. Uma das características marcantes que envolve a figura de Garrincha relaciona-se a uma distrofia física, as pernas tortas. Sua perna direita, 6 centímetros mais curta que a esquerda, era flexionada para o lado esquerdo e a perna esquerda apresentava o mesmo desenho. Ambas as pernas eram, pois, tortas para o seu lado esquerdo. Garrincha era destro, afirma Rui Castro em seu livro, que já teria nascido assim. Mas há vários depoimentos no sentido que tal característica tenha sido sequela de uma poliomielite. Vida pessoal. O sucesso de Garrincha no campo de futebol contrastava fortemente com sua vida pessoal. Ele era um beberrão inveterado e esteve envolvido em vários acidentes de trânsito, principalmente um acidente em um caminhão em abril de 69 que matou sua sogra. Ele foi casado 2 vezes, primeiro com Naí Marques, namorada de adolescência, com quem teve 8 filhas. Suas filhas Tereza e Nadir já estão falecidas. Desquitou-se de Nair em 63 e, nesse mesmo ano, assumiu publicamente seu relacionamento com Elza Soares, com quem estava desde 62 enquanto era casado, decidindo deixar a esposa para ficar com a cantora com quem passou a conviver sob o mesmo teto em 66. A união durou 16 anos até 82, terminando a união devido aos ciúmes, traições, agressões e humilhações a que Elza era submetida. Os dois tiveram um único filho, Manuel Francisco dos Santos Júnior. Apelidado de Garrinchinha, que nasceu em 9 de julho de 1976 e faleceu em 11 de janeiro de 86, aos 9 anos de idade, num acidente automobilístico em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Entre 59 e 61, manteve também um relacionamento extraconjugal com sua conterrânea de Pau Grande, Iraci Maria da Silva. Com ela, ele teve mais 2 filhos, Márcia e Manuel. Este, conhecido por Neném Garrincha, tendo chegado a jogar na equipe juvenil do Fluminense. Neném Garrincha também morreu num acidente de carro em Portugal em 20 de janeiro de 92. Garrincha também é pai de um filho sueco, Ulf Lindberg, fruto de um caso extraconjugal que manteve por alguns meses com uma jovem sueca da cidade de Umeå, durante uma excursão do Botafogo à Europa em 59. Ao todo, ele teve pelo menos 14 filhos. Carreira. Sua carreira profissional se prolongou de 53 a 72 nos clubes. O jogador teve destaque no Botafogo, onde atuou em 614 partidas e marcou 245 gols. Início. Com 14 anos de idade, começou a jogar amadoramente, dividindo o expediente na América Fabril, fábrica têxtil, com as partidas no campo do Esporte Clube Pau Grande. Mas não teve chance de jogar logo porque, além de sua pouca idade, o técnico Carlos Pinto temia expor o garoto aos fortes zagueiros dos times adversários. Cansado de não ter uma chance de jogar, Mané registrou-se no time do Serrano, da cidade vizinha de Petrópolis, e jogou durante quase um ano. Foi no Serrano que o técnico Carlos Pinto decidiu dar uma chance ao Mané na ponta direita. Suas atuações despertaram a atenção de Arati, um ex-jogador do Botafogo. Não se sabe com certeza quem o levou a fazer um teste no Botafogo, mas nos minutos iniciais do primeiro treino, ele teria dado vários dribles em Nilton Santos, que já era uma lenda, um renomado jogador. Nilton teria demandado a contratação do ponta no intervalo deste primeiro treino. Assim, em 53, foi adquirido pelo Botafogo por 2.000 cruzeiros. Antes, havia sido rejeitado pelo Vasco e São Cristóvão. Botafogo. Por praticamente toda a sua carreira, 95% das partidas, Garrincha defendeu o Botafogo no período de 53 a 65, além da seleção brasileira de 55 a 66. Estreou no clube carioca em 19 de julho de 53, enfrentando o Bom Sucesso pela segunda rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo venceu por 6 a 3 com 3 gols de Garrincha, um deles de pênalti.
Ele ajudou o Botafogo a vencer o Campeonato Carioca de 57, marcando 20 gols em 26 jogos, terminando em segundo lugar nas paradas da Liga, e isso convenceu o técnico da seleção a selecioná-lo para a equipe da Copa do Mundo de 58. A transformação de Garrincha em mito foi demorada. Nos seus primeiros anos de Botafogo foi criticado por driblar demais, mas o clássico contra o Fluminense na final de 57 foi decisivo para sua transformação em ídolo nacional e um dos nomes que não poderiam estar de fora na Copa do Mundo da Suécia. Garrincha jogou no Botafogo por 12 anos, a maior parte de sua carreira profissional. Ele venceu o campeonato 3 vezes, marcou 232 gols em 581 partidas e se tornou um símbolo da história do clube. Com ele, o Botafogo disputou 150 jogos contra os times do eixo Rio-São Paulo, tendo supremacia sobre 5 deles: São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Flamengo e Fluminense, e desvantagem apenas contra Santos e Vasco da Gama. Estilo e características. Garrincha é amplamente conhecido por seu notável controle de bola, imaginação, habilidade de drible e finta, além de sua capacidade de criar chances do nada. Era mágico. Ele também possuía um chute forte com ambos os pés e era um especialista em bola paradas, conhecido por cobranças de falta e escanteio de trivela, aquele truque com a parte de fora do pé. No entanto, era por suas habilidades de drible e finta que ele era mais famoso, uma habilidade pela qual ele manteve ao longo de sua carreira. Em relação à capacidade de drible de Garrincha, o escritor de futebol Scott Murray comentou ao escrever para o The Guardian em 2010, abre aspas, "Os resultados são incontestáveis. Garrincha foi o maior driblador de todos os tempos", fecha aspas. Adorado pelo público brasileiro devido à sua inocência, atitude despreocupada e capacidade de entreter, inclusive, os torcedores adversários, Garrincha era conhecido como a alegria do povo. Djalma Santos, seu companheiro de equipe no Brasil, afirmou, abre aspas, "Ele tinha um espírito infantil. Garrincha foi a resposta do futebol para Charlie Chaplin", fecha aspas. Exemplos de sua capacidade de chute são seus gols nas Copas do Mundo contra a Inglaterra em 62 e contra a Bulgária em 66. Ele também era capaz de se virar em torno de si a toda velocidade e explodir em ângulos incomuns, que ele usou com grande efeito. Os inúmeros ataques e oportunidades de gols que ele gerava através de jogadas individuais terminavam frequentemente em um passe exato para um companheiro de equipe em posição de marcar. Isso ocorreu nos 2 primeiros gols do Brasil na final da Copa do Mundo de 58 e no segundo gol contra a Espanha no torneio de 62. Ele também era um excelente cabeceador. Apesar de sua estatura relativamente baixa, ele era um dos poucos jogadores que, à época, marcava gols diretamente após cobrança de escanteio, um feito que ele conseguiu fazer 4 vezes em sua carreira. Considerado um dos maiores jogadores de todos os tempos, ele foi votado na seleção de futebol do século XX por 250 dos escritores e jornalistas de futebol mais respeitados do mundo. Ficou em 7º lugar numa votação entre especialistas da FIFA sobre o melhor jogador do século XX e foi nomeado na seleção de todos os tempos na Copa do Mundo FIFA. Últimos anos de vida e morte. Haviam jornalistas e principalmente intelectuais que gostavam de dizer que Garrincha era burro. Ora, burro na universidade, todo mundo que não é intelectual é. Por outro lado, todo intelectual que não é bom de bola é burro nos campos de futebol. O mundo de Garrincha era o campo. Se o mundo fosse um estádio de futebol, Garrincha seria seu rei. Era inteligente para o seu mundo. Ele e Pelé eram os melhores. O que muitas pessoas não entendem é que aquilo que Garrincha fazia era inteligente e o que ele fazia fora do campo é que não era inteligente. Ele praticava fora do campo a burrice a que essa gente que tomou conta do poder do Brasil desde o século XIX nos condenou. Se somos tão bons de bola, também poderíamos ser bons de escola e de outras coisas mais.
Assim falou João Batista Freire. Após uma série de problemas financeiros e conjugais, Garrincha faleceu aos 49 anos em 20 de janeiro de 1983, vítima de cirrose hepática, em coma alcoólico no Rio de Janeiro. Ele havia sido hospitalizado 8 vezes no ano anterior e, na época de sua morte, ele estava arruinado, físico e mentalmente. Seus últimos anos foram infelizes e obscuros. Ele parecia ter se tornado um herói esquecido, mas em sua procissão fúnebre do Maracanã a Pau Grande, atraiu milhões de fãs, amigos e ex-jogadores para prestar homenagem. Foi velado num caixão sob a bandeira do Botafogo. Em seu epitáfio lê-se, abre aspas, aqui jaz em paz aquele que foi a alegria do povo, Mané Garrincha, fecha aspas. Conviveu com excesso de ingestão de bebida alcoólica ao longo de sua vida, principalmente cachaça. O fato do seu gosto pela branquinha era tão conhecido que algumas marcas traziam seu nome. Assim, aqui ficou uma pequena parte de uma grande história sobre um grande homem que sucumbiu pelos seus exageros, assim como tantas celebridades, por conta de uma vida de fama, poder e dinheiro, mas que deixou seu nome gravado na história que, acredito, jamais será esquecido entre os melhores do futebol do mundo e especialmente do seu povo carioca e brasileiro. Legado e homenagens. O estádio Mané Garrincha em Brasília tem esse nome em sua homenagem. O museu do estádio do Maracanã chama-se Museu de Esportes Mané Garrincha em sua homenagem. Em 1998, foi escolhido para a seleção de todos os tempos da FIFA em eleição que contou com votos de jornalistas do mundo inteiro. Em 2010, torcedores do Botafogo custearam uma estátua de 4,5 metros e cerca de 300 quilos ao custo de R$56 mil, pagos ao artista plástico Edgar do Vivier, pai de Gregório do Vivier. Essa estátua encontra-se hoje em frente ao Estádio Olímpico Newton Santos, onde o Botafogo manda seus jogos. Já em novembro de 2011, durante a Convenção Mundial de Futebol Socerex, o craque português Eusébio criticou Pelé e declarou abertamente que considerava Garrincha o melhor jogador de todos os tempos. A força do seu carisma ficou marcada rapidamente nas palavras do poeta de Itabira, Carlos Drummond de Andrade, numa crônica publicada no Jornal do Brasil no dia 21 de janeiro de 1983, um dia após a morte do genial Garrincha. Se há um Deus que regula o futebol, esse Deus é sobretudo irônico, farsante, e Garrincha foi um de seus delegados incumbidos de zombar de tudo e de todos nos estádios. Mas, como é também um Deus cruel, tirou do estonteante Garrincha a faculdade de perceber sua condição de agente divino. Foi um pobre e pequeno mortal que ajudou um país inteiro a sublimar suas tristezas. O pior é que as tristezas voltam e não há outro Garrincha disponível. Precisa-se de um novo que nos alimente o sonho. Curiosidades. A cantora Elza Soares, uma das vozes mais marcantes da música brasileira, faleceu em 20 de janeiro de 2022, aos 91 anos, em sua casa no Rio de Janeiro. Coincidentemente, ela partiu no mesmo dia que seu ex-marido e grande amor, o jogador de futebol Garrincha. Elza e Garrincha tiveram um relacionamento de 17 anos que começou em 62 e foi marcado por altos e baixos. Garrincha, bicampeão mundial pela seleção brasileira e craque do Botafogo, também faleceu em 20 de janeiro, mas quase 40 anos antes, em 1983. Em uma entrevista ao programa Conversa com Bial em 2018, Elza se declarou ao jogador, abre aspas, eu sonho muito com o Mané, o maior amor da minha vida foi ele, fecha aspas. Ela também revelou que Garrincha lhe prometeu o título da Copa de 62. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo casal, incluindo a morte prematura de seu filho Manuel Francisco dos Santos Júnior, Garrinchinha, em um acidente de carro, Elza sempre manteve viva a memória de seu grande amor.
Sua partida, no mesmo dia que Garrincha, é um último e poético aceno a essa história de amor e dor. Abre aspas, em toda a história do futebol ninguém deixou mais pessoas felizes. Quando ele estava lá, o campo era um picadeiro de circo, a bola um bicho amestrado, a partida um convite à festa. Garrincha não deixava que lhe tomassem a bola, o menino defendendo sua mascote. A bola e ele faziam diabruras que matavam as pessoas de rir. Ele saltava sobre ela, ela pulava sobre ele, ela se escondia, ele escapava, ela o expulsava, ele a perseguia. No caminho, os adversários trombavam entre si, enredavam nas próprias pernas, mareavam, caíam sentados e os dois, ele e a bola, faziam uma festa em gols. Esperamos que tenham gostado do nosso conteúdo. Não se esqueçam que para continuar com o nosso trabalho, dê aquela força com a sua inscrição, seus comentários e seus likes aqui para nós, ok? Até o próximo vídeo e forte abraço!